Olá, gente boa de todo o Brasil, de todo mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Esse é o programa de número... Nossa, muito número. Quanto será? Não sei, faço Como ideia. você não sabe? Não sei, meu amor. A diretora não sabe também. Você Também não sabe. ninguém sabe. Ninguém sabe. É muito Poxa programa vida. hoje em dia. Esse é um graças a número Deus. que eu não sei, mas muitos programas, graças a Deus. Graças. Começamos antes da pandemia, não foi? Foi. Antes bem da pandemia, isso. bem antes da pandemia. Isso. A gente começou lá atrás, parou o tempo, Isso. voltamos depois e tal. Exato. Muito bem. Muitos programas, graças a Deus, né? E o tema de hoje, olha só, o tema de hoje é muito legal. A graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. Essa frase é sua? Não, não da é Renata? minha. Eu não sei de quem É uma das duas. Mas é sua essa olha, frase. é uma frase muito forte, hein? Vai Os a frase? convidados hoje vão... Segura minha mão e lê a frase para mim. Não. A graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. Tá vingando. Eu estou vingando, porque no último programa ele virou e falou o quê? Ele virou e falou, vou falar a frase do Padre Jonas. Aguenta firme, meu filho, a coroa está em suas mãos. Olha o que ele falou. Agora também vou me vingar. A graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. Não é verdade? É, eu também tenho miséria, todo mundo tem. Então faz parte. Muito bem. Frase do Padre Jonas. Você está brincando muito ultimamente, hein? É eu, né? Tá. O homem é a cabeça, a Gostei. mulher o coração. Cada um no seu lugar. Ah, gostei Gente, demais dessa não tem frase. disputa, quem é maior, quem que manda aqui, direitos iguais, para essa discussão não leva a nada, gente. Olha que coisa, que resumo mais bonito. O homem é a cabeça, a mulher é o coração, cada um no seu lugar. Pronto. Um faz uma parte, tu faz a outra, essa complementariedade. Isso Eu não gosto de falar cumplicidade, não. É. Você cumpre coisa de bandido. É, bem. Você é minha cúmplice? Nossa, você roubou o que? A geladeira? Eu não. Onde você é? Confessa? Não confesso que eu não Então, roubo. negócio de cumplicidade é coisa de bandido. O meu cúmplice não. Cúmplice não. Mas o Padre Jonas falava complementariedade, não é nem Metade laranja, metade cara, laranja. Ele falava em complementariedade mesmo. Falava mesmo. Verdade. Tá vendo, gente? Coisa linda? Muito bem. O homem é a cabeça, a mulher é o coração, cada um no seu lugar. Tem hora que vai pela cabeça, tem hora que vai pelo coração, tem hora que o homem toma na cabeça também, porque não consultou o coração, e o coração também Às vezes o coração também fica sofrendo. E a Também. cabeça tem que... Então, olha, vai lá e cá, que benção. Que lindo, né? Bem, estamos aqui com a presença do Almir e da Adria Rivas. Eles são de Cachoeira Paulista. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Márcia. A gente já conhece eles moram perto de casa, Conheço a churrasqueira que ele emprestou, muito boa também, a churrasqueira dele também conheço. Conhece bem? Conheço, você Olha conhece só, também. eu conheço também. É muito bom, nosso vizinho lá no Vale do Sol. Gente, Vale do Sol é uma benção, É, que lugar verdade. gostoso, né, gente? Vale Muito do Sol é uma bom. maravilha ali, tem o nosso lago lá, nossos gansos, tudo. O ganso tudo católico, tudo. Não avança ninguém, é muito bom lá, nosso lago. Vai lá bem. Mas fala para nós, então, quantos anos de casado, quantos filhos vocês têm? Nós temos 28 anos de casados, Olha. 3 filhas, 2 genros, 4 netos. Oh, que Olha. beleza. Então, por isso que você gostou dessa camiseta. Nós somos Que avós. linda, bem. Avô Que e avó. delícia, né? Então, que nem nós também, né? Nós estamos aí, agora em setembro, vai vir a Laura. É, a quinta neta. Ai, que delícia. É bom ser vô, né? Muito bom. É muito bom. Ser vô é mais leve, né, do que ser pai. Nossa, que delícia. Ai, uma delícia. Mais curtir os netos. Isso Nossa. mesmo. E vocês são de onde? Porque vocês moram em Cachoeira, mas vocês vêm de outra cidade, né? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais, né? Eu sou de Manaus, Amazonas. Nossa, é bem longe. Como é que vocês se Como é que se conheceram? encontraram no Rio? É uma promessa, Nelson, que a Adria fez. Ah, Foi assim. Eu estava lá em Manaus, de repente eu comecei a sentir um tremor muito forte em mim, e eu fui lá para ela. Foi que ela pegou, fez uma promessa para Santo Antônio, não funcionou, ela colocou ele de cabeça para baixo no concreto, aí ele ficou com raiva, me deu eu para ela. Então. Não, na verdade. foi assim, Adria? Não. Na verdade, ele queria morar na roça, achou que Uberlândia era uma roça, queria trabalhar na fazenda, mas chegou lá e descobriu que era uma cidade bem grande. Bem grande mesmo. Né? E foi trabalhar na área dele, que é a área de TI.
E eu trabalhava como secretária na mesma empresa. A gente se conheceu lá. Olha só. E você, hoje não é mais TI que você trabalha? Não. Hoje eu trabalho com a terapia de casais e de jovens, né, também. De jovens. E a Adria faz o quê? Hoje eu sou dona de casa. Né? Eu trabalhava também na área de TI, trabalhei por muito tempo. Mas hoje eu sou dona de casa. Sou esposa, mãe e vovó. Ai, que delícia. Sou muito feliz assim. Ah, que coisa boa, né? Muito legal. Um abração para Uberlândia, nosso afilhado aí, meu Deus do céu, o Raul. Ah, o Raul. Professor aí na faculdade, Raul. Isso mesmo. Querido, o Raul e sua esposa. Fátima, um grande beijo para eles, né? Uma bela cidade do nosso Triângulo Mineiro, né? Se come muito bem na Uberlândia, não é verdade? Verdade. Então, vocês dois tiveram uma juventude bem diferente do outro. Como é que foi? Você lá no Belém, você... Bom, a minha trajetória dentro, até mesmo próxima da igreja, ela termina ali mais ou menos, né, na minha primeira comunhão. Foi a última experiência que eu tive com a igreja ali. Eu tenho uma história de que a minha mãe morreu muito cedo, eu tinha 12 anos, vim de família separada, né? Então, com 12 anos ela faleceu, ela já era separada do meu pai e eu tive que tocar minha vida sozinho a partir dali. 12 anos? Aí acabou vindo aquela experiência de ficar um pouco na casa de cada um, dos irmãos, do pai, da avó e tudo mais, né? E nesse período eu me afastei bastante da igreja. Meu único vínculo com a igreja era Nossa Senhora. Então, volta e meia eu entrava numa igreja, numa capela e ia conversar com Nossa Senhora, né? Ainda num vestígio que a minha mãe tinha me deixado muito forte da devoção a ela, né? A Adria já é uma história mais diferente, ela já vem mais próxima um pouquinho. Eu sou de família mineira, tradicional mineira. Então, cresci com pai e mãe, né, avó. A minha família tinha a graça de estar sempre junto de um sacerdote. Nós tínhamos um sacerdote muito amigo da família. Então, eu cresci nesse contexto de igreja, de estar atuando nas pastorais, catequese. Né? Meus pais eram de grupo de casais. Então, eu cresci, né, atuando bastante, estando bem próximo à igreja. Certo. Foi uma infância que eu posso dizer que a gente estava dentro da igreja, participando de missa. E tudo que os pais iam, a gente ia atrás. Ai, que bacana. E aí você conheceu o Almir, mas você tinha uma realidade, ele tinha outro lá em Uberlândia, né? Como é que foi? No namoro, noivado, foi fácil? Porque tinham duas realidades, né? Ainda mais você vindo de Manaus, é uma realidade bem diferente do que Uberlândia, do que em Mineiro, que é tão juntinho, né? Isso, é uma realidade bem distinta, a família dela é toda mais próxima, a minha família é mais espalhada, ainda é bastante espalhada até hoje. E a gente se conheceu no trabalho, né? Porque apesar de eu não ser da igreja, sair muito eu nunca gostei. Então eu vivia mais no trabalho, trabalhava bastante mesmo. E lá no trabalho, ela foi ser secretária lá no trabalho eu a conheci. E aí a gente começou meio que a flertar um com o outro, né? E a partir dali a gente se percebeu e se aproximou. Só que aí a gente, como eu não era da igreja, como ela também estava um pouco afastada, apesar de ter uma origem na igreja, a gente acabou tendo um relacionamento, e desse relacionamento, iniciou o nosso relacionamento, e nesse relacionamento nasceu nossa primeira filha, que é a Ana Laura, que é a filha mais velha, né? Que é casada hoje. Que é casada hoje também. E aí, nessa situação, eu, porém, cheguei com ela e falei assim, olha, fica tranquila, eu vou cuidar de você e dela. Porque tem um outro ponto interessante, né? Quando eu conheci a Adria, eu falei para ela assim, eu falei, olha, você vai ser a esposa, a mulher a mãe das minhas filhas, né? Dos meus filhos. Aí ela ficou assim, né? Você imagina, né? Assim, ela ficou Calma, pensando acabou assim. de conhecer, então, né? Exatamente, né? Mas, de fato, foi uma coisa que eu senti ali, né? E isso foi se concretizando. Aí veio a Ana Laura. Óbvio que essa situação é uma situação não muito inadequada, mas ela já foi morar comigo e a gente ficou convivendo ali junto, né? E depois veio a Maria Clara, que é a nossa filha do meio. Quer completar com alguma coisa? Quando a gente se conheceu, eu estava com 20 anos. Até os 18 anos eu fui bem fiel, né?
Mas aí, com 18 anos, eu comecei a trabalhar, eu fui conhecer outra realidade que, né, de quem tinha dinheiro, podia, né, sair. Então, eu dei uma desvirtuada boa, assim, né, dos 18 aos 20, 21. Então, quando eu conheci ele, eu estava já cansada, né? Não estava mais saindo, tal, mas eu estava muito longe da igreja, muito longe mesmo. Eu me afastei da casa do pai de uma maneira. Eu virei as costas, eu fui embora. Eu peguei o que era meu e fui embora. Então, eu não vivia mais como aquela menina que havia crescido na igreja. Existia, né? Eu acreditava em Deus, eu acreditava muito em Nossa Senhora, mas eu não vivia dentro da vontade de Deus. Eu estava bem distante. Então, de certo modo, quando a gente se encontrou, quando ele falou, quando eu engravidei, porque eu não, né, não vivia o que era correto naquela época, né? E então eu falei assim, não tem problema. No meu coração, ele se incomodava, porque eu sempre falei assim, a gente não tem um matrimônio, mas é para sempre. Então, existia esse valor muito forte dentro de mim. Mas eu estava um pouco cega, né? E não dei valor. Não dei valor naquilo que eu mais amava. Hoje eu percebo muito, né, o quanto eu amava, mas o quanto eu virei as costas. Porque eu fui conhecer a liberdade, o feminismo, né? Eu, querendo ou não, eu achava assim, não, mulher tem que trabalhar, mulher tem que estudar, tem que ser independente. Então, eu acabei adquirindo muito dessas ideologias. Então, ele me pegou. Ele me pegou, não, né? Então, tudo aconteceu no momento em que eu estava, de certa forma, com o coração cheio de coisas do mundo e não de coisas de Deus. Mas é interessante, né, a gente perceber que nesse momento, por mais que fosse de uma desordem ali, né, o quanto Deus já começou a trabalhar na gente, porque o início da nossa família foi uma restauração para mim, no sentido de que eu venho de uma família numerosa, de 8, são 6. Meu pai tinha mais 2 pessoas que ele mantinha sempre muito próximo, né? Então, eu venho dessa família numerosa. E eu tinha um desejo muito grande de restaurar a minha família. E isso, depois, Deus fala comigo muito claramente em um momento da nossa história, que a gente vai contar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, iniciou um processo de restauração para mim. Desde a questão do ser homem, de eu ter a primeira filha, de ter uma família para cuidar. A minha primeira filha, eu vivi muito intensamente os cuidados com ela, né? Eu brincava que assim, os primeiros momentos, os primeiros meses dela, a Adria quase não conseguia tocar nela, né? Porque eu queria estar cuidando, eu queria estar próximo dela, né? Então, ela foi muito intenso isso, né? Ai, que bom, né? Cuidou da menina, né? Beleza. E que ponto um foi cura para o outro quando vocês conheceram? Sentiu que foi uma cura para o coração de vocês dois? Para mim foi, porque eu cresci com um pai muito agressivo. Ele era de igreja, mas ele é extremamente agressivo. E o Almir, ele é muito afetuoso. Então, eu aprendi a receber carinho, a receber um abraço, a receber você está bem com ele. E eu aprendi isso muito com ele. Como é que pode um menino que perdeu a mãe com 12 anos ser tão afetuoso? De onde vem isso? Pegou pesado, né, Nelson? Então, Nelson, eu morava com meu pai e aos 8 anos, eu voltei a morar com a minha mãe. Aí é uma história que é mais longa ainda e um pouco mais complicada. Mas aos 8 anos eu voltei a ter contato com a minha mãe. Até 8 anos eu não lembrava de nada, não tinha contato nenhum com ela. E eu vivi dos 8 aos 12 anos com ela. Minha mãe morreu, eu suponho, a gente não tem essa informação muito certa, de um câncer, mas eu lembro de a minha mãe perder sangue absurdamente, assim, né? O que me salvou, o que me fez ter mais carinho, inclusive pela minha filha, né? E pela Ari, por toda a minha família, foi porque esses 4 anos que eu vivi com a minha mãe, o amor dela me curou. Oh, que legal. Entendeu? Então, 4 anos desse amor intenso, de cuidado, de servir, de estar ali próximo, de se doar. E de se doar tanto ao ponto de que eu tenho absoluta certeza de que se ela tivesse se doado menos, ela tinha percebido a doença dela e poderia ter se tratado. Olha só. Olha só, né? Isso é uma grande verdade, né, gente? O amor de mãe cura. Cura. Então, você que está vendo o programa agora, aí você mãe, sofrendo com um filho aí que está... Amor de mãe cura. Deus sabe a hora.
Não desista da sua família. Não desista dos seus filhos. Reza, confia em Deus, porque o amor de mãe cura. Se a mãe soubesse o poder que ela tem quando ela está de joelhos, imagina, Jesus fez um milagre falando que não é hora de fazer milagre, mãe. Minha hora não chegou, ele fez o milagre porque a mãe pediu. Por isso que eu falo às mães que oram pelos filhos, quando tem esse monte de mãe rezando aqui, faz um rombo no céu. Então, a lágrima de mãe, tem uma música minha chamada Lágrima de Mãe, então, preciso ouvir, parece que eu não escuto essa música, né? Música que eu fiz, mas eu queria ouvir eu mesmo cantando para mim mesmo essa música, que é muito bonita, que é feita com frases de mãe, né? Que às vezes a mãe reza e não tem nem voz, né? É só aquele miado. E eu falava para a mãe, sabe que você é uma gata? A mãe ficou alegre, porque você mia quando você vai rezar. Tem mãe que mia, meu filho começa, mas Deus entende. Então, mãe, amor de mãe cura. Guarde essa frase no seu coração. Vamos continuar nosso programa que está muito bom hoje com o tema a graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. É isso que você falou? Renato, depois nós conversamos. Vamos para o nosso intervalo, voltamos já, minha gente. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Hoje o tema é bem forte, hein? E você vai descobrir agora nesse bloco. A graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. Até eu estou curiosa para saber. Frase. Gostou? Dá a mãozinha aqui, vem. Eu vou falar de novo, gente. Agora é a revanche. Olha só, gente. A graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo. Aleluia! Tá vendo? Tá vendo? Gente do céu. Dá asa pra águia. Olha só, eu queria mostrar para vocês duas coisas. Essa camiseta, muito linda. Sentada. Pode ficar em pé? Vamos ficar em pé, então. Olha só que linda. Ó. Avô e avó. O que está escrito? Avô, feito de fé, carinho, histórias boas para contar. Isso é verdade? É verdade, né? Ah, é verdade, né? Eu gostei demais dessa camiseta. Você dá pro seu vovô, pra sua vovó. Seu vovô e da sua vovó. Presente, para eles usarem. Olha só, gostei tanto. 2 parzinhos de jarro. Achei tão bonita. E esse tom de azul bonito. Ficou bonito, um azul, né? Piscina... Não, é um azul bonito. Pago 3 dias. Eu não sei falar que azul que é esse. É um azul. E também aqui, olha só que lindo, bem. Azul jeans. Olha só o que eu ganhei. Uma pulseira com São Miguel Arcanjo. Lindo, hein? Linda. E tem um cadeado aqui, eu gostei tanto. Achei muito bonita essa pulseira, viu? Tão linda. São Miguel. Mas, gente, tudo isso é possível porque vocês nos ajudam, sabia? Esse programa, o Davi, Departamento de Audiovisuais, a confecção de camiseta, essas ideias, né, de pulseiras tão bonitas, tudo isso acontece porque você ajuda a Canção Nova. A gente não tem propaganda comercial, não tem alguém que patrocina a Canção Nova, quem patrocina é você. Né? E agora tem uma modalidade bem nova, porque a gente sempre fala, né, que o Pix é a forma mais fácil, mais rápida de chegar até nós a sua doação. A coisa mais certa é o Pix, que aí você faz o pix.doação@cançãonova.com e você contribui com a Canção Nova. O dia que for, a hora que for, né, final de semana, feriado, você ajuda a Canção Nova com o Pix. Agora tem também o Pix recorrente. Né? Olha só, chegou essa nova forma de doar para o Clube da Evangelização, que é o Pix recorrente. Com ele, você autoriza sua contribuição no aplicativo do seu banco, no seu celular, e acompanha tudo com segurança e transparência. É o melhor. E o melhor, mantém o controle da sua doação, podendo gerenciar quando quiser. Chama Pix recorrente. Mais praticidade para você, mais força para a nossa evangelização. Você pode saber mais informações, você faça sua doação pelo Pix automático, acessando clube.cançãonova.com ou ligando para nós, 12 3186 2600, e você fala, olha, eu queria fazer o Pix recorrente, me ajuda aí, como é que é, e os nossos atendentes vão poder ajudar você também, tá bom? E lembrando você então, Deus abençoe. Quer adquirir a camiseta também, tem um texto também de São Joaquim Santana, muito lindo. Tem mesmo, o texto dos avós. E tem uma promoção lá que você, às vezes, você consegue o frete grátis para todo o Brasil, então um desconto enorme. Então, hoje é muito prático. Exato. Graças a Deus, o Centro de Distribuição Padre Jonas está aqui na beira da Dutra,
não está mais longe, está bem pertinho de nós, maravilhoso. Tem uns 13 metros de pé direito, assim, altura, alto. tudo catalogado, tudo computador. Então, tem uma agilidade grande, você pode encomendar o seu produto, essa camiseta aqui, bonita, o terço e mais alguma coisa, e virar as promoções. Sempre tem promoção, não é verdade? Para Jones, queria que chegasse para o povo, um celeiro. Mas tem que cobrar, porque tem tirar o custo e para continuar fazendo, evangelizando, certo? Frase do Padre Jonas. A superação da crise no casamento fundamenta-se na fé, no sacrifício mútuo e no perdão. É verdade. É verdade. Eu vi uma frase, uma vez, mais besta do mundo. Amar é jamais ter que pedir perdão. Imagina. Como é que é isso? Perdão, todo dia perdoa. Antes de fazer, perdoa, que até quando eu não fiz, eu pedi perdão. Foi, não foi? Ai, meu Deus do céu. Muito Bom, bem. Vamos lá, Almir O Almir, e a Adria Rivas, estão da comunidade Canção Nova, Cachoeira Paulista, nossos vizinhos, o vizinho da churrasqueira. Mandou a churrasqueira, só a churrasqueira. Na próxima vai. Já está cobrando. Linguicinha também. Ai, Aí ele vai meu Deus junto para a gente do céu. comer e celebrar E com fazer nós. um churrasco junto. Vamos Vocês lá. os conheceram e logo se namoraram, aí já engravidaram, já ficaram juntos. E foi bem rápido assim, né? Mas quanto tempo vocês ficaram assim juntos, sem o sacramento? Você lembra o tempo total? 11 anos. 11 anos. É. Morando lá mesmo em Uberlândia? Morando em Uberlândia. Isso. Olha só. Aí, nesse período, né, nós começamos aquela luta de pagar as contas e tal, sustentar os filhos e tudo mais. Apareceu uma oportunidade para eu retornar a Manaus. Uma oportunidade muito boa, financeiramente muito boa, e eu topei fazer Na área de TI mesmo? Na área de TI mesmo. Eu ficaria 15 dias em Manaus, 15 dias em Uberlândia. Né? E quando chegou lá, de fato, a oportunidade financeiramente era maravilhosa, rendia bastante para mim, só que aqueles que são de Manaus, que já conhecem, sabem que Manaus é uma cidade complicada em alguns pontos, né? E eu acabei ali, naquele momento, acabei me perdendo, tendo dinheiro e estando sozinho na cidade. E dentro desse tumulto aí que eu entrei, né, dessa perdição que eu entrei, eu, em um momento, você vai gostar, né, assim, porque foi de uma maneira muito corajosa. Eu peguei o telefone, na época não tinha celular, liguei para a Adri e falei assim, eu quero me separar. Nossa. E aí ela ficou em choque, Claro. né? Então, assim, na verdade, se comportando como um moleque, né? Nada como homem, nada disso, né? E aí ela ficou como deveria ficar, entrou numa crise profunda e tal, e ela insistia, eu dizia, não, eu quero me separar, não tem mais sentido. Porque eu trazia dentro de mim também uma característica seguinte, que pai era aquele que simplesmente pagava as contas. Então, como eu tinha dinheiro para pagar as contas, eu não precisava mais estar lá presente, né? E vivi isso, graças a Deus, até por um pouco tempo, né? Foi cerca de 3 meses. Já tinha filha? Já tinha as duas. Já As as duas duas. filhas. Que idades ela tinha? Acho que por volta Acho de que 9, por aí. 10 e 8. Por aí. Alguma coisa assim. E aí vivi, né? É aquilo que hoje eu toco muito na realidade do homem que quer virar garoto, né? Que quer virar adolescente, inconsequente. E vivi isso. Mas aí veio a providência de Deus de novo, né? Deus sempre nos atrai. E eu fui convidado a fazer um curso aqui no INPE, aqui na frente de Cachoeira Paulista. Só que eu não tinha a menor noção do que era aqui. Para mim era fazer o curso. Vim, passei uma semana em imersão no curso e logo em seguida, quando eu tive que sair, eu falei, olha, preciso de dinheiro para voltar para o aeroporto, para Guarulhos e tal, e ir embora para Manaus. E aí o porteiro falou assim, ó, tem uma TV aí que tem banco 24 horas, era domingo à noite. Aí eu falei, beleza, então me chama um táxi. Aí peguei o táxi, aí o táxi falou assim, ó, tem uma TV aí, eu vou te levar lá, que é 24 horas e tal. Aí eu falei, tá bom, então me leva lá, eu vou pegar dinheiro e vou entrar aí lá. Aí ele veio, parou ali pela Sagrada Família, para quem conhece a comunidade ali, tem uma entrada da Sagrada Família. Na época, ainda não tinha acontecido aquele incidente do banco. Eu pedi do guarda para ele abrir para mim ir lá no caixa e pegar. Então, domingo à noite,
não tem nada na comunidade, né? Absolutamente nada. Tudo escuro, fui até o caixa, peguei o dinheiro, entrei, saí da TV, fui embora para casa. No outro dia, peguei o avião, cheguei em Manaus. Tá. Quando eu vou entrar em Manaus, quando eu vou entrar no meu lugar que eu morava, no apartamento que eu morava, Deus falou comigo. A frase que eu ouvi foi muito clara. Foi assim, você veio de uma família destruída e eu te dei uma nova família. E agora você está destruindo essa família. Nossa. E aí, naquele mesmo instante, eu percebi que era Deus falando comigo. Apesar de não ter a menor noção disso, eu tinha certeza que era Deus falando comigo. Naquele mesmo instante, eu peguei, deixei as coisas lá, fui no orelhão, liguei para ela e falei, André, você me perdoa? Eu queria voltar para casa. Porque Deus foi muito claro comigo, né? Aí... Enquanto ele vivia tudo isso, eu fiquei sozinha, né, com as meninas. Ele mandava o dinheiro, né? Então, mas ficou eu e as meninas. Foi nessa época que eu conheci a Canção Nova. Então, enquanto ele estava vivendo a vida dele, eu tinha conseguido um emprego, porque nessa época eu não trabalhava, eu consegui um emprego, conheci a Canção Nova. E aí eu aprendi o Terço da Misericórdia, eu aprendi a fazer adoração. Então, na hora do almoço, eu não almoçava, eu ia lá na matriz de Santa Terezinha, fazia adoração. E eu falava, Senhor, porque nessa hora, quando a gente fica só, né, a gente lembra de Deus, né? E eu me lembrei de Deus e fiz o caminho de volta, né? Enlameada, mas eu fui voltando. E eu falava, Senhor, tem alguma coisa estranha, tira isso do Almir. Ele precisa voltar para casa. Eu não tenho matrimônio, mas para mim casamento é para sempre. Ele tem 2 filhas, né? E então eu seguia esse caminho. Era uma luta, porque dentro de mim a feminista gritava. E as amigas, o conselho era, vai ser feliz. Né? Realmente eu era nova, tinha 30 e poucos anos. Vai ser feliz, você é nova, arruma um namorado. Esses eram os conselhos que eu recebia. E aí, ao retornar, né, tenho certeza que Deus ficou feliz com isso, mas quando Deus fica feliz, tem alguém que não fica feliz, né? O inimigo não fica feliz. E logo em seguida, um pouco tempo depois, a gente começou a ter muitos problemas financeiros e eu comecei a agravar um processo de depressão. Né? E diante disso, eu lembro dirigindo o carro, chorando muito, a Adria do meu lado, ela falava assim, dobra aqui, dobra ali e tal. Nós paramos na frente de uma igreja de São Sebastião, né? Não, São Cristóvão. Lá em Uberlândia. Lá em Uberlândia, que a copadroeira era a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. E a partir dali eu comecei a participar de um grupo de oração que não era carismático, mas aquele aqui das senhorinhas, sabe? Rezando e tal, e aquilo foi muita cura para mim, porque veio muito ali durante a adoração do Santíssimo, toda a história do meu pai, né? E depois disso me convidaram para participar de um encontro muito semelhante ao SCC, muito semelhante, com as regras bem parecidas, e nós fomos. E nesse encontro eu fui lá e tal, ouvindo tudo que estava acontecendo, até que chegou um momento que entrou uma pessoa lá, um casal, e ela começou a contar a história dela. E na história dela, o marido já tinha quebrado a casa várias vezes, destruído tudo, bebido. E a mãe dela, nós conhecemos, né? Hoje o irmão dela é nosso padrinho de casamento, de matrimônio. A família dela toda muito de oração, muito da igreja, mas a situação estava tão grave que ela chegou a estourar o maxilar do filho. Nossa. Porque no momento... quebrou, né? Que quando ele chegou quebrando tudo, ela, para a criança não chorar e ele não ficar mais agressivo, apertou, né? E aquilo foi mexendo muito comigo, né? Na verdade, aquilo foi me dando uma raiva muito grande do rapaz que estava do lado, né? Uhum. E aí, quase no fim da pregação, ela falou essa frase. Ela falou assim, mas até mesmo quando a minha mãe falou que eu deveria me afastar do meu marido, eu falei para ela, mãe, a graça do meu matrimônio é maior que todas as misérias do meu marido. Nossa, essa é a frase, o tema de hoje. E aí tem uma coisa que mexe direto com você. O marido dela se converteu e ele virou, inclusive, um dos responsáveis da missão de Betânia, lá em Uberlândia. Ah, Betânia. Olha aí, como é que chama entendeu? E aí, esse foi o primeiro gancho da conversão. Logo depois daí, eu comecei a ouvir o Padre Jonas. Comecei a fazer as 5 pedrinhas,
E era uma coisa tão intensa que eu me escondia dela para rezar. Eu ia à missa escondido todo dia e rezava o terço escondido para ela não achar que eu estava ficando doido, entendeu? Meu Deus. Fazia estudo da palavra, né? A conversão dele foi muito rápida. E intensa, né? E ele é muito estudioso, né? E aí ele começou a estudar as coisas, Da doutrina, tudo. Catecismo. Né? Lendo o livro do Padre Jonas e correndo. Padre Léo, vendo muito Padre Léo. Nossa, a gente assistia muito Padre Léo. E aí ele foi se deparando com a verdade. Olha que beleza. E ele se deparava com a verdade e ia me falando. E a gente foi trilhando. Entendi. Foi fazendo o caminho de volta, né, através dele, que, na verdade, quem puxou mais foi ele. Entendi. Mas você contou pra gente que teve um momento que você estava tão desesperado que você pensou até em tirar a sua própria vida? Isso foi até um pouco antes de Manaus, né? Porque, na verdade, um pouco mais à frente, depois de eu ter o matrimônio e tudo, no momento de oração na casa de missão lá de Paulínia, eu tive uma experiência diante do Santíssimo, onde eu nunca tinha tido essas coisas. Eu comecei a escrever e a culpar Jesus porque ele tinha levado minha mãe. Por que ele tinha levado, tudo aquilo que tinha acontecido. E aquilo eu fui vendo que eu tinha uma profunda tristeza. E que essa tristeza me acompanhava desde a morte da minha mãe. Desde um luto mal vivido, tudo isso, né? E lá eu resolvi isso. É uma outra história maior. Mas aí, o que acontece? Por 2 vezes, quando a gente estava junto ainda em Uberlândia, eu tive a clara decisão de entrar no carro, sair. Uberlândia é uma cidade, você conhece, muita rodovia, muito caminhão indo e vindo, né, sem muita separação. Eu falei, vou pegar o carro e vou tacar num caminhão desse aí. Meu Deus. E vou acabar com tudo. De desespero, assim, do quê? De tristeza. Eu tinha minha família, tinha tudo, mesmo assim minha tristeza era muito profunda. E aí, numa dessas vezes, eu estava saindo, eu fui entrar no carro, estava para sair, e a minha filha mais velha veio andando e falou assim, pai, o senhor volta, né? E quando ela falou isso, eu comecei a chorar, não saí mais. Fiquei em casa, não fui, né? E a partir daí também já iniciou um processo ali, foi um processo muito de cura para mim. Que legal, né? Nossa, gente, a tristeza matou a muitos, como diz na palavra, né? É isso mesmo. Meu Deus é do isso céu. mesmo. Mas nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já com a história então do Almir e da Adria. Você está acompanhando esse programa Minha Família é Assim. Até daqui a pouco. Isso aí, minha gente, estamos de volta no nosso programa Minha Família é Assim. Sabe o que lembra o nosso programa de hoje? Quando a gente, casa da minha mãe em Piquete, punha as cadeiras na calçada e ficava conversando ali, né? Ou então na Alpendre, quando a música do Padre Zezinho, lá na Alpendre a conversar, lá na roça, ficava conversando. Então esse bate-papo, esse testemunho, é muito lindo ver as histórias, né? E se você tem uma história também para contar para nós, venha participar do programa, você entra em contato. Como é que é o e-mail mesmo? Ela vai pôr o e-mail aqui, ó. Minha família é assim, @cançãonova.com. Ou minha.família. Eita, aí. Agora já errei. Vou diminuir, mas está aqui embaixo. Eu vou diminuir a nota. Eu vou diminuir a nota. Era 9. E agora? Passou para 6,5. Ai, meu Deus. Qual é o e-mail? Tá feio. minha.família@cançãonova.com. Será? É isso? Parabéns. Coxinha. Ai, o nosso neto faz isso. Você aprendeu com ele, né? Então, gente, vocês dois formados em TI, né? Em TI. A TI é meio fascinante, meio também assim, muitas novidades, né? Como é que foi para vocês com essa formação de TI? Vocês hoje não mexem mais com TI, né? Mas como é que vocês hoje conseguem também, com as suas filhas, educar os filhos em relação à TI? Como é que foi a TI na vida de vocês? Foi só mesmo para o trabalho? Vocês aplicam hoje para os seus estudos, para a sua atualização? Como é que é hoje? As minhas filhas, as duas são casadas, né? Das 3, 2 são casadas, só a pequena que mora com a gente ainda, né? As duas, nós fomos sempre bem firmes, né? Assim, acho que celular foi lá pelos 12, 15 anos. Sério? A gente segurou mesmo, não Conseguiram? deixava usar pouco. Elas aprontavam de tudo, né? Eu lembro, não vou falar o nome de quem não, senão depois ela fica chateada com a gente, mas ela entrando assim, escondida no quarto para pegar o celular, porque a gente não dava e tal.
E como eu era da área, eu acabava ficando muito tempo no computador ali. Eu trabalhei muito, já trabalhei antes da pandemia, eu já trabalhava um tempo de casa, né? Era até engraçado que a minha filha falava assim, perguntavam dela na escola, o que seu pai faz? Ela falava, ele joga, né? Ele joga o dia inteiro. Porque para ela computador era só jogar, né? Então, o que a gente tem o cuidado, né? Sempre teve cuidado. Permitir aquilo que era possível de permitir, mas sempre monitorar muito, né? Monitorar o que está fazendo para que eles não fiquem tão livres e acabem errando, porque a gente sabe que vem muita coisa que não é boa também. Né? E é o que a gente faz hoje com a pequena também. A pequena tem pouquíssimo acesso e a gente gasta mais tempo com ela, eu lendo com ela, a Ada sentada lá com ela conversando, vendo um filme ou outro, né? A gente tem no CN Plus ali filmes muito bons da própria Canção Nova e tudo. E é dessa forma que a gente utiliza a tecnologia em casa. Mas, Adria, quando que vocês decidiram, então, se casar? Como é que foi esse processo? Casar e a Canção Nova na vida de vocês? Porque eu tinha o sacramento, né? Para ter o sacramento. 11 anos sem o sacramento. Depois do retiro de casais, nós começamos a atuar na igreja, o padre permitiu. O do lanche. Como é que você decidiu receber o matrimônio? Porque nós viemos ao encontro de casais aqui, né? Com você, foi aqui na Canção com vocês, com o padre Zé Augusto e tal. Foi o aprofundamento Não, foi acampamento de casais. Acampamento de casais. Para casais. Foi a primeira vez que nós viemos aqui juntos, né? E a Adria queria aquele negócio de quero festa, quero não sei o quê, tarará, tarará. Eu falava, não, vamos receber o sacramento logo, vamos organizar a vida. Não, mas precisa disso e tal. Aí ela queria muito isso, né? E aí, então, quer dizer, a minha conversão, eu pisei aqui, né? É o que a gente chama da graça do carisma, né? Não precisou ninguém pregar para mim. Olha. Eu pisei e me converti. E aí, quando nós viemos para esse encontro, o que aconteceu? Nós estávamos na fila do lanche, estava ali provavelmente o pessoal ali de Lavrinhas, o Queluz lá atendendo. E quando nós fomos pedir o lanche, eu pedi um sanduíche, aí ela pensou, falou, não, quero mesmo. E o rapaz que estava lá falou para ela assim, né, são carnes da mesma carne, por isso que pedem a mesma coisa. E essa palavra, que parece uma brincadeira, ressoou no coração e deu para ela a gravidade que era de a gente ter o matrimônio. Era só meio quilo. Era só... Não era o quilo inteiro. Mas foi doeu mesmo. isso. Doeu. Na hora que ele falou, acho que eu fiquei um segundo olhando para ele assim. Eu não sei o nome, queria muito encontrá-lo, mas eu não me lembro. Menino abençoado, né? Menino de o Deus. ambiente de Deus, como é que Deus fala, né? Deus. E aí eu falei assim, nossa, eu não sou carne da mesma carne. Doeu. Doeu. Aí a ficha caiu. Peraí, vamos organizar a vida. E aí realmente a gente não tinha dinheiro, porque a crise financeira. Só que aí começou um amigo que falou assim, não, pode deixar que a igreja eu pago. Aí o outro amigo falou assim, pode deixar que a foto eu pago. Não, vem cá, pode deixar que a festa eu pago. Nossa! Então, eu paguei só o vestido e o terno dele, o restante nós ganhamos tudo. Foi uma baita festa, assim, foi super lindo, bonito. lindo, casamento. Sem exageros, mas muito bonito. E os filhos foram na festa de casamento. Não, e as filhas foram da minha. Graças a Deus. E nós tivemos essa graça de casar no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida lá em Uberlândia, né? Então foi tudo muito, foi Nossa Senhora que nos conduziu, né? O tempo todo e Nossa Senhora Aparecida principalmente lá. E lá a gente começou o nosso processo de servir a igreja. Lá a gente começou a conhecer a Canção Nova. Lá nós nos casamos, né? E aí a partir dali a gente foi identificando todo o processo do carisma dentro da gente, né? Que a gente Nossa Senhora ela sempre atua. Na imagem de Nossa Senhora Aparecida. Geralmente, quando está muito difícil, né? Porque assim, não é porque tem um matrimônio que a vida vira uma maravilha, né? Nós carregamos cruzes, às vezes, bem pesadas. E sempre tem, quando eu estou muito difícil, que eu vou em algum lugar, em qualquer lugar, eu olho, está lá ela, pequenininha, mas uma presença grandiosa na nossa vida. Na nossa casa é ela quem tudo faz. Que lindo. Mesmo quando nós estávamos, de certa forma, vivendo de maneira infiel ao que a igreja pedia, ela nos deu o vinho novo.
Então, Nossa Senhora, eu sou muito grata. E é legal que vocês falando isso aí, que eu dou formação para os meninos de Lavrinhas, de Queluz também, né? E uma coisa eu falo para eles que a Canção Nova, o ambiente, o senhor sai da palestra, a maneira que eles acolhem lá na lanchonete, É fundamental. livro, é fundamental. Para ajudar a fazer uma companhia de pesca, né? Exato. Uns estão pregando, outros estão fazendo a nota do livro, outro está no balcão. E eu vou falar sobre vocês, contar essa história, porque realmente é isso. Esse é o ambiente da Canção Nova. Né? Sim. E qual seria a sua palavra para esse homem que também vê nessa crise, que às vezes vem um dinheiro, o cara acha que, né, que pode tudo, mas você experimentou aquele vazio. Qual é a palavra a partir da sua vivência? Porque fala assim, eu não recebi, eu não sei dar, porque você também sofreu tanto, perdeu a mãe com 12 anos, foi na casa de um, na casa de outro, e hoje você é um pai, um avô que, né, que Deus quer. É possível? Qual é a sua palavra para essa pessoa que está desanimada, tentada a desistir da sua família, frente ao homem? O que eu posso dizer para você que é homem, né, que com a graça de Deus nós temos bons exemplos, né? Nós temos o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, mas nós temos São José, que deve ser uma presença constante e nosso grande companheiro, né, do dia a dia. Mas, acima de tudo, é importante, sim, a gente dar estudos, dar uma boa condição para os filhos, é importante lutar para isso, e isso nos faz, inclusive, homem. Mas, acima de tudo, é importante que nós nos demos o exemplo. Quando a sua filha, quando o seu filho olhar para você e lhe ver ajoelhado diante de uma consagração, diante do Santíssimo, ele vai saber que o pai dele, aquela pessoa que ele admira, se coloca e se curva diante de Deus. Isso é fundamental para ele. Adria, e você? Para as mulheres, né, que é o tema, vocês que deram, né, a graça do meu matrimônio é maior que as misérias do meu esposo, que foi a frase lá que vocês ouviram no Encontro de Casais. O que você pode dizer para uma mulher que está passando por uma situação difícil com o marido? O que eu posso dizer para você é que fique junto de Jesus, esteja com Jesus, porque é um tempo que a gente fica muito confusa, nós não sabemos o que fazer, né, como proceder, como agir, mas Deus sabe. Mesmo não entendendo a vontade de Deus, nós precisamos estar unidas a Ele para viver a vontade dEle. Entendeu? Vai vivendo, acredita. O sacramento do matrimônio é algo extraordinário e você precisa ter fé nisso, acreditar e recorrer àquele que pode resolver, que é Deus. Entendeu? Reze, dobre o joelho, seja humilde, se submeta a Deus, porque Ele não erra. Amém. E Ele não errou quando escolheu vocês dois. Ai, que então coisa acredite. boa, né? Ô, Márcia, deixa eu só falar uma coisa agora para puxar a sardinha para o nosso lado de avô, né? Eu falei que, apesar de me afastar da igreja, eu sempre ia rezar aos pés de Nossa Senhora. E uma das imagens que eu tenho mais marcante é que eu morei numa época na casa da minha avó, eu passava 6 horas para sair à noite, ela estava na redinha dela, só com as contas do terço. Ela dizia assim, meu filho, Nossa Senhora vai lhe cuidar e vai trazer você de volta para Deus. E era só isso que ela fazia. Né? Aí, o avô e a avó, né? Que benção, Dentro como né? Isso mesmo. E você, nesse tempo, você, um menino que perdeu a mãe com 12 anos, que sofreu, que passou tantas coisas, depois que se perdeu, foi e voltou, você hoje é membro da Canção Nova e um terapeuta familiar. Como é que faz para você atende como? Você atende online? Ou eu atendo online, em Cachoeira Paulista eu atendo presencialmente, né? E é muito interessante, Nelson. Tem muita procura? Tem bastante, Nelson, em casos muito graves. Infelizmente, casos muito graves. E o interessante é perceber, Nelson, que há sempre, e é isso que eu falo sempre para as pessoas, né? É possível reverter a situação. É o que você falou, é sacrifício no matrimônio, é doação, é muito perdão, né? Mas é possível reverter. E é interessante porque Deus usou toda essa minha vivência. Hoje, o que eu consigo fazer, o que eu faço de ser instrumento de Deus para essas pessoas, é que eu acabo conseguindo, com a graça de Deus, reparar o coração dele pelos erros que eu cometi. Então, acima de tudo, ser terapeuta é a minha profissão, terapeuta familiar, mas ser terapeuta é uma missão. Eu acabo contribuindo
para gerar homens novos para o mundo novo. Isso mesmo. Qual que é o Instagram que pode entrar em contato? Almir.rivas.terapeuta. Que legal. Almir.rivas.terapeuta. Procure ajuda. Está precisando desabafar, procure ajuda, porque não é no bar que você vai ter ajuda boa, não. Não é lá fora. Você tem que procurar uma pessoa, né, profissional que trabalha com isso, sabe trabalhar, com vivência, como o caso do nosso Almir aqui da Canção Nova. Almir.rivas.terapeuta. Muito bom. Isso Que mesmo. lindo nosso programa, né, gente? Ai, graças Até a Deus. gostei da hein? frase do programa. No começo fiquei No meio começo assim. você ficou chateado, amor? No começo fiquei meio assim, que foi uma vingança da diretora. Eu acho que foi ela mesma, foi você mesmo, diretora. Mas tudo depois de conversa, final do programa. Vamos rezar então, a oração. Obrigada, viu, por vocês terem Já vindo. chegou aqui o irmão do Padre Augusto, está aqui já. Daqui a pouco começa o programa. Vamos rezar então. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos os que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus abençoe você pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora. Deus abençoe, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem no nosso programa e a reprise sexta-feira também, 3h30 e o CN Plus em Portugal, 7h da noite. Olha que beleza. Com Deus. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.